Boa noite, doutora Carolina. Boa noite, Eliane, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você aceitou o convite para essa live de hoje. Nós vamos aproveitar, estamos no mês da campanha, né, do Outubro Rosa, para falar desse tema super importante, que é a prevenção e combate aos cânceres de mama e de colo uterino. Vamos aguardar o pessoal conectar conosco para a gente começar. Eu queria agradecer seu convite, doutora Eliane Martins, de estar aqui com seu público, né, fazendo esse trabalho belíssimo de conscientização que eu sei que você desenvolve em várias áreas. E aproveitar para a gente lembrar da saúde integral da mulher. Eu sou médico oncologista, eu trabalho no atendimento dos pacientes no SUS pelo Hospital das Clínicas do FMG e sou médico oncologista também do Grupo Oncoclínicas do Brasil. Então, conheço bem as duas realidades, SUS e privado. Sou professora universitária também e pesquisadora de câncer, né? De temas relacionados ao câncer, novos tratamentos, que é muito importante. Verdade. E conhecer essas duas realidades é muito importante, principalmente nessa área. E para quem está acessando, gente, e conhece pessoas que não vão poder nos acompanhar ao vivo, por gentileza, eu peço que vocês avisem que a live fica disponível aqui na minha página no Facebook para que possam assistir depois. E também depois ela vai ser disponibilizada no meu canal no YouTube. Então, eu quero pedir para vocês compartilhar essa live aí na página de vocês, aí no perfil de vocês no Facebook, deixar os seus comentários, deixar os seus questionamentos, interagir conosco aqui nessa live, para a gente poder fazer uma abordagem bem ampla desse tema, que é um tema super importante, principalmente nesse momento de pandemia, que a doutora Carolina vai trazer dados aí importantes. Muitas mulheres ainda não fizeram, né, o acompanhamento, o rastreamento, os seus exames, em razão da pandemia, e nós não podemos negligenciar de forma alguma a nossa saúde. Então, nós ainda temos aí 3 meses e ainda podemos fazer os exames. O que não pode acontecer é deixar de fazer os exames, principalmente o preventivo. Depois a doutora Carolina vai falar melhor do que eu, porque essa é a área dela, né? Ela que tem conhecimento nessa área. Então, eu acho que é super importante a gente lembrar que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica já está se preparando, a gente tenta correr atrás desses exames que não foram feitos, né, da mamografia de rastreamento, do Papa Nicolau, mas a gente sabe que é uma realidade infeliz da pandemia do Covid, de que não está sendo feito a prevenção, não está sendo feita a prevenção da forma adequada. Foi medido no mesmo período desse ano, comparado com 2019, metade das mamografias foram realizadas de rastreamento em comparação com o ano anterior. Então, isso deixa a gente muito preocupado, é um dado extremamente alarmante. A gente sabe o quão perigosa é a pandemia pelo Covid, a necessidade do isolamento social, do uso de máscaras, do álcool gel, de não aglomerar, mas algumas atividades essenciais têm que ser mantidas e o cuidado com a saúde, a prevenção de câncer, é uma atividade essencial, né? Então, isso não pode deixar de ser, inclusive o poder público não pode deixar de oferecer, mas o cidadão, o usuário também não pode deixar de procurar, de exigir o seu direito, né? A gente vai falar aqui só de exames e avaliações que estão disponíveis no SUS, então estariam acessíveis para a população no geral. Então, é super importante a gente não deixar, porque se a gente for aguardar
a vacina chegar, todo mundo ser vacinado, as pessoas serem imunizadas. A gente sabe que isso é uma realidade que vai demorar para acontecer ainda. A gente tem muita esperança, muita expectativa, mas vão demorar ainda meses para isso ser realmente consolidado. E esse tempo pode ser a diferença entre se diagnosticar um câncer inicial, numa fase que ele não tem sintoma ainda, e diagnosticar um câncer já mais avançado, com diminuição nas chances de cura. Sim, até porque o conhecimento pode ajudar as mulheres a encontrar um diagnóstico precoce, e esse diagnóstico ele pode representar até 100% de chance de cura, não é isso? Na verdade, a gente sabe que no câncer localizado, a gente fala de chances de cura acima de 90%, que vão variar de acordo com algumas características do tumor, com os tratamentos propostos, e também a aderência da paciente. Muitos tratamentos são à base de hormônio, e é uma hormonioterapia, e eles demandam que a paciente tome comprimidos diariamente por um período que pode variar de 5 a 10 anos. É um tratamento de manutenção que a paciente não é indicado para todas, claro, somente para as que têm receptor hormonal positivo, mas a gente vê que muitas vezes a paciente não cumpre a risca de tomar essa medicação tão certinho. Então, cumprir as recomendações médicas, inclusive de atividade física e controle do peso, são super importantes, porque a gente sabe que os hábitos bons, né, os hábitos saudáveis, eles podem levar a uma chance de até 30% menor do câncer voltar naquela pessoa que já teve, ou mesmo do câncer surgir. Então, se a gente pensar que 1/3 dessa possibilidade estaria nas nossas mãos, e se você somar o tabagismo, isso soma ainda mais, né? Não fumar, beber uma quantidade leve, no máximo, a moderada, assim, quanto menos doses de álcool por semana, melhor. Não fumar, manter atividade física moderada, a gente sabe que moderada pelo menos 3 vezes por semana, fazer os seus exames de rastreamento. Isso tudo está associado a desfechos mais favoráveis, a resultados mais favoráveis com o tratamento. Então, a gente também não pode confiar só na mamografia, né? Eu estou fazendo minha mamografia anual, estou perfeita, mas não, está fumando, está ingerindo uma quantidade de álcool excessiva, não está tendo uma alimentação saudável, está sedentária. A mamografia ela permite o diagnóstico precoce, que é o que a gente chama de prevenção secundária. Mas a prevenção primária é a gente nem ter esse diagnóstico nunca, a gente não ter essa multiplicação de células cancerígenas de forma desordenada no nosso corpo. E a prevenção primária, que é a base, né, da nossa estrutura do corpo, é a gente adotar esses hábitos saudáveis. E isso não depende do médico, depende da gente, das nossas atitudes, da nossa força de vontade. Eu não estou fazendo atividade física porque eu não tenho tempo, estou trabalhando muito. Vamos começar com 10 minutinhos, aí vamos para 15, vamos para 20. Eu não consigo me alimentar bem. Vamos tentar fazer uma troca, né, de uma fritura para uma comida refogada, cozida. Vamos começar com coisas que estão mais fáceis, né, no dia a dia, que não demandam tanto tempo, que não demandam tanto investimento financeiro. Mas um passinho que você for dando após o outro, já vai caminhando para uma vida mais saudável. Exatamente, nós também temos que fazer a nossa parte. Não adianta, né? O médico faz a parte dele, vamos fazer os exames e não fazermos a nossa parte, não adianta. É um conjunto aí de esforços, né, para prevenção e combate a essas doenças que são tão graves. O câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. Quais são os principais sinais e sintomas do câncer de mama, doutora Carolina? Excelente pergunta, Eliane. Na verdade, a gente sabe que o primeiro câncer em prevalência nas mulheres é o câncer de pele do tipo não melanoma, que é o câncer de pele mais simples, vamos dizer assim, que é aquele que você faz uma simples retirada, uma cirurgia de pequeno porte e vai ficar curado. Então, se a gente excluir esse câncer, que muitas vezes não vai nem para o oncologista,
de tão tranquilo que ele é, na maioria dos casos, o câncer mais importante da mulher é o câncer de mama. O câncer de mama ele vai passar a ter sinais e sintomas quando o crescimento já está um pouco mais acelerado. Esses sinais podem ser um espessamento da pele, a gente mudar a textura da nossa pele, a gente palpar um nódulozinho, um caroço, lembrando que a grande parte, a maioria dos tumores de mama são na região lateral da mama, aquela região que está mais próxima da nossa axila. A gente pode ter palpação de uma íngua, por exemplo, que é o linfonodo da nossa axila, isso já demonstra um câncer um pouco mais preocupante. A gente pode ter alteração no nosso mamilo, o mamilo estar invertido, ou até mesmo que a gente chama de descarga papilar, que é um líquidozinho que pode sair do mamilo, naquela mulher que não está amamentando, que não teria nenhum motivo para ter esse líquido. Mas muitas vezes o câncer de mama ele é assintomático. Por isso que é importante a gente fazer a mamografia de rastreamento, para a gente descobrir esse câncer antes mesmo dele ter uma manifestação clínica. Sim. E ao descobrir, por exemplo, a mulher, quando ela vai fazer, né, o autoexame da mama, se ela identificar qualquer tipo de nódulo, qualquer, por exemplo, alteração na cor, né, do seio, alguma região mais avermelhada, já é um sinal que ela tem que procurar, né, um médico para verificar, para checar o que é o que é esse nódulo ou essa alteração dessa cor, porque muitas vezes eu percebo que as mulheres elas negligenciam um pouco com os sintomas e com os sinais. Ah, não é nada, é só uma irritação na pele. Ah, não, isso aqui pode ser um carocinho comum, um nódulo comum. Então, é importante ressaltar que qualquer alteração na mama deve ser checada pelo médico, porque se não for nada, ótimo, perfeito, não tem problema. Ela foi lá e cuidou da saúde de alguma forma. Agora, e se for, vai fazer uma grande diferença, não é verdade? Eu acho que o pensamento é exatamente esse. A gente, como sociedade médica, a gente não costuma fazer mais grandes campanhas de autoexame, porque foram feitos alguns estudos, e o autoexame, ele é uma ferramenta interessante, mas tem que ser pesado com muita cautela. Por quê? Muitas mulheres podem pensar que se estão realizando o autoexame com frequência e não estão palpando nada na mama, não estão verificando nenhuma diferença, que elas estão protegidas e não têm necessidade de procurar o médico com regularidade e fazer a mamografia com regularidade. Então, a gente não pode permitir que o autoexame dê uma falsa sensação de proteção. O autoexame ele pode ser, sim, uma ferramenta a mais para aquela mulher que já vai no seu ginecologista anualmente, que já faz sua mamografia de forma adequada, além de fazer o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, ela se tocar para conhecer o seu corpo e para se permitir vivenciar e ficar alerta para possíveis alterações. E qualquer alteração motiva, sim, uma consulta médica. Ah, mas eu não tenho plano de saúde, eu não consigo marcar com um ginecologista, eu não consigo marcar com um mastologista. Tem médico da família, gente. Todo município tem programa de saúde da família. O médico da família bem treinado, ele está qualificado para fazer o primeiro exame físico e encaminhar para o especialista. E a paciente tem direito, se o médico da família julgar que ela precisa, de fazer a consulta pelo especialista. Então, não deixe de procurar a sua referência de médico da família, a enfermeira da sua equipe de unidade básica de saúde, que também, com certeza, vai estar muito solícita para atender a sua preocupação. Então, não deixe de procurar atendimento em saúde. Eu estou recebendo uma mensagem aqui, Carolina, de que as pessoas não estão conseguindo acessar o link que eu encaminhei, então eu vou dar uma respostinha aqui para elas, porque eu acho que talvez seja a conexão delas, porque eu consegui acessar.
Eu queria que você tentasse acessar o link que eu mandei para verificar se você consegue acessar, porque as pessoas estão reclamando que não estão conseguindo acessar. E peraí, o pessoal também está falando que não. Está falando isso? Tá. Pois é, será o que está acontecendo? Eu consegui acessar. Será que é o link? Não, eu acho que não. Tenta acessar o link, porque eu consegui acessar o link que eu encaminhei. Está indo normal. É porque as pessoas não saem direto na live. Eu não mandei o link da live. Como eu encaminhei antes de começarmos a live, eu encaminhei o link da minha página. Aí as pessoas têm que entrar na minha página e procurar a live. Normalmente tem que rolar a tela para cima até encontrar a live. Ele falou que conseguiu, sim. Conseguiu? Conseguindo, sim. As pessoas estão respondendo aqui. Ah, então tá ótimo. A sua imagem, ela não está aparecendo. É só isso. porque eu tive que sair. Agora voltou, porque você estava acessando aí. Isso. Então tá certo. Quero cumprimentar, então, quem está nos acompanhando aqui, que é a Graciliana Santos, a minha querida tia Maria Lúcia e a Tereza Batista. Vamos continuar aqui, então, que as pessoas vão acessando aí aos pouquinhos, né? E, Carolina, quais são os fatores que podem contribuir para o aumento do risco do câncer de mama? Você já falou, né, sobre esses hábitos saudáveis, eu creio que esses hábitos saudáveis, eles também contribuem para evitar, mas assim, existem fatores que podem contribuir para o aumento do câncer de mama? Com certeza, a gente tem os fatores, a gente distribui em 3 classes. Os fatores relacionados à história reprodutiva, que são, por exemplo, a mulher ter a primeira gravidez mais tarde, após os 30 anos, ou não engravidar, isso é um fator de risco. Ter uma menopausa tardia, após os 55 anos, ou uma menarca, que é a primeira menstruação muito precoce. Além disso, a gente tem os fatores ambientais, que são do estilo de vida que a gente relatou. O tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, uma alimentação desregrada. Esses são os ambientais que a gente fala que são os mais modificáveis. Porque a nossa data da nossa menopausa, a nossa data da nossa menstruação, são coisas que a gente não consegue modificar, não é verdade? Mas Sim, o que a gente alimenta, o que a gente faz de atividade física, isso já está mais na nossa mão. E o terceiro grupo de fatores, que são os fatores familiares, que é uma história de parentes de primeiro grau com câncer de mama, especialmente se tiverem tido câncer de mama numa idade mais jovem, abaixo de 50 anos. E tem outros cânceres que também estão associados a um risco maior de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, principalmente se mais jovem. E a gente lembrar que esse fator que as pessoas falam, né, o fator hereditário ou genético, exceto naqueles casos que a gente tem uma mutação muito robusta, que é uma mutação, por exemplo, do gene BRCA, que é aquele gene da Angelina Jolie, né, que todo mundo fala, gene da Angelina Jolie, que a mãe dela tinha esse gene, ela nasceu com esse gene, e ela até retirou as mamas porque o risco dela de câncer era muito grande. Esses casos são a minoria, são menos de 5%, cerca de 5%. A maioria é uma combinação de talvez uma predisposição não tão intensa, mas uma predisposição que está ali, quietinha, dormindo, vamos dizer assim, e os hábitos que a gente tem ao longo da vida. É claro que você pode ter uma paciente que vai falar, não, Carol, mas na minha família ninguém tem câncer de mama, eu sou saudável, eu sou atleta, já tive pacientes maratonistas, jovens, bem nutridas, que não fumam, que não bebem. Mas isso não é a maioria das pacientes. A maioria dos pacientes a gente consegue identificar um ou mais fatores de risco desse que eu relatei para vocês. Às vezes já tem uma história familiar, mas também tem uma obesidade relacionada, também tem um tabagismo. Ou consome muita bebida alcoólica, né? Tudo isso também. Exatamente. Então, assim, mesmo aquelas mulheres que não têm nenhum fator de risco, elas têm que se preocupar
Também, porque não quer dizer que elas não tendo nenhum fator de risco, elas estão imunes. Exatamente. Toda mulher tem risco de ter câncer de mama. A gente lembrar que em algumas casuísticas, a gente sabe que 1 a cada 8 ou 1 a cada 10 mulheres vão ter um câncer de mama, que pode ser um câncer de mama inicial, que ela vai fazer uma cirurgia, que não vai precisar de fazer químio, nem rádio. Não quer dizer que dessas 1 a cada 8 ou 1 a cada 10 vão ter cânceres graves. Mas eu trago esse dado só para a gente ver. Todo mundo tem 9 amigas, não é verdade? Pensa que você está num grupo de 10 amigas. Uma ali pode ter ao longo da vida câncer de mama. Por que não a gente se esforçar desde uma idade mais jovem para tentar diminuir esse risco? Verdade, com certeza, faz toda a diferença. Hábitos saudáveis em todos os sentidos, né? E o câncer de mama, ele também acomete homens? Super interessante isso, Eliane. Sim, como a gente trabalha no hospital escola, né? A gente acaba recebendo casos mais atípicos. É raro, né? Mas existe. É raro, menos de 5% dos casos. Quando a gente vê um caso de câncer de mama em homem, a gente fica mais atento para esse risco familiar, esse risco no DNA, vamos dizer assim. E a gente sempre tem que tentar fazer uma avaliação com um geneticista, com um médico oncogeneticista, quando a gente tem um diagnóstico de câncer de mama. O tratamento segue passos muito parecidos com o da mulher, pode envolver, né, sempre envolve um procedimento cirúrgico, podendo ser complementado com rádio, por exemplo, químio também, e até hormonioterapia em alguns casos. Se a gente tem um homem na família que tem câncer de mama, por ser mais raro, essa família toda tem que ficar mais atenta. Isso é importante. E quais são as formas de evitar e prevenir o câncer de mama? Você já falou, né, dessa questão de praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar o uso de hormônios sintéticos, e o que mais? A reposição hormonal, quais são as formas de prevenir? Além dessas que você já citou. A gente sabe que teve um medo muito importante e é uma questão séria, a questão da terapia de reposição pós-menopausa. A gente sabe que as mulheres não passam pela menopausa de uma forma igual, né? Tem gente que passa de uma forma muito tranquila, tem gente que passa de uma forma muito sofrida, com muitos sintomas, com uma qualidade de vida muito ruim. Pode ser que essa paciente que tem um prejuízo na qualidade de vida tenha indicação de fazer reposição hormonal. Então, atualmente, a gente tem uma posição mais parcimoniosa. Já houve um passado que a gente tinha, as sociedades médicas tinham muito medo da reposição hormonal. Então, não fazer reposição hormonal em ninguém. Hoje a gente vê que reposição hormonal por um período curto de tempo não parece estar associada a um risco maior de câncer de mama. Então, às vezes, a gente fazer um tratamento como uma ponte, né? O ginecologista fazer uma ponte para aquela paciente fazer essa passagem de uma forma menos sofrida, diminuir o calorão, diminuir os distúrbios de humor que podem vir. Isso é bem-vindo, mas a gente tem que fazer uma reavaliação muito de pertinho para tentar com que aquela reposição hormonal seja o menos estendida possível. O que aumenta o risco do câncer de mama são reposições hormonais prolongadas. E, inclusive, tem pacientes que usam reposição hormonal por conta própria, né? A minha vizinha está usando, eu também vou usar. Isso é um absurdo, de forma alguma isso pode acontecer, mas né? Acontece, a gente sabe que realmente a automedicação no Brasil acontece, a gente tem que trabalhar para que não ocorra. Então, o seu ginecologista vai ser o melhor profissional para saber se você precisa realmente de uma reposição hormonal e, se isso acontecer, tentar para o menor período possível. E a gente tentar para aquelas mulheres também que desejam ter sua prole, que desejam ter seus filhos, se possível, né? A mulher tem direito do seu direito reprodutivo, né? De escolher a hora de ser mãe. Mas se ela já tem aquela ideia de ter filhos, amamentar é uma proteção incrível, né? Então, todo mundo que puder, a gente sabe que nem
né? Ninguém é menos mãe por não poder amamentar de forma alguma, mas se puder amamentar vai proteger essa mulher. E a gente sabe que ter filhos numa idade não tão tardia também é mais seguro do ponto de vista do câncer de mama. Se possível, respeitando a autonomia de toda mulher. Claro, cada mulher tem seu contexto. Então, né, o que eu quero dizer é aquela mulher que já quer ser mãe, tá? Né, por volta dos 30 anos, um pouquinho antes dos 30 anos. Pensar que se ela postergar, né, muito, pode aumentar isso um pouquinho o risco do câncer de mama dela. Tudo na vida é um equilíbrio. Vou atrasar um pouquinho, porque eu tenho que me organizar financeiramente. E hoje isso acontece muito, né? A maioria das mulheres estão primeiro priorizando a vida profissional para depois ter os filhos. E às vezes isso faz com que as mulheres comecem a ser mãe numa idade mais elevada do que antigamente, né? Antigamente as mulheres eram mães muito jovens. Hoje isso já não acontece mais. A maioria das mulheres já são mães numa idade um pouco mais avançada, né? Sim, assim, eu respeito totalmente o direito da mulher de escolher ou não ser mãe da idade que ela vai escolher. Só estou pontuando aqui que ter filhos um pouco mais jovem é um fator mais benéfico para este ponto do câncer de mama. E com relação à reposição hormonal, qual que é o prazo? Existe um prazo, um período, não é prazo a palavra correta, existe um período máximo em que é aconselhado fazer essa reposição hormonal? Eu sei que tem mulheres que precisam fazer a reposição hormonal por um período maior, porque tem esses sintomas avassaladores, tem os sintomas muito acentuados, então diminui muito a qualidade de vida da mulher. Então, qual é o período ideal para a reposição hormonal? Eliane, eu acho que mais do que um período numérico, a gente tem que pensar num tratamento da menopausa, uma abordagem mais integral. A gente tem que avaliar mesmo se é necessário, um bom ginecologista vai fazer isso, e se ele for propor tratamentos complementares. Então, vai começar a reposição hormonal, mas vai fazer uma acupuntura junto, muitas vezes vai iniciar um antidepressivo também, para depois a gente conseguir ir tirar esse hormônio e a mulher já está mais bem adaptada, porque ela já está mais segura nas outras esferas. A acupuntura ajuda muito com fogacho, tanto fogacho da menopausa quanto fogacho das pacientes com câncer, que elas podem ter esses calorões. Então, eu acho um tratamento incrível. Alguns tipos de antidepressivo também têm um resultado muito bom. E a gente lembrar que, se for indicada a reposição hormonal, não ficar mais de 6 meses sem ser reavaliado pelo seu ginecologista. Então, vamos supor que ele prescreveu. Ver bem de pertinho, não passar de 6 meses, sentar com a paciente e falar: olha, senhora, e aí, nesses últimos 6 meses, deu para fazer acupuntura? Deu para começar um antidepressivo? Melhorou os sintomas da menopausa? Então, rever esses pontos. Fazer um acompanhamento dessa medicação. Exatamente. Reavaliando a necessidade da manutenção ou a necessidade, quem sabe, de diminuir a dosagem e retirando aos poucos. Pelo que eu entendi, então, é uma particularidade muito grande de mulher para mulher. Não dá para falar, o período por exemplo, de 5 anos, ou o período ideal para uma reposição é de 10 anos. É muito particular, varia de mulher para mulher. Com certeza, inclusive avaliando o risco daquela mulher. Se é uma mulher, vamos supor, que já teve 2 irmãs com câncer de mama, jovens, né? O médico vai ficar mais atento e talvez ela não seja a maior candidata a fazer uma reposição, principalmente por um tempo um pouquinho mais estendido. Então, essa decisão é tomada em conjunto com a história familiar também. E no caso de quem já teve um câncer, os médicos costumam não recomendar a reposição hormonal. Isso é definitivo? Para quem já teve câncer de mama, especialmente se o tumor tem uma característica que é receptor hormonal positivo, se é um exame que a gente consegue dosar no tumor, isso mostra para a gente que aquele tumor está associado a uma via hormonal.
essas pacientes são proibidas de fazer reposição hormonal, porque a gente estaria estimulando as células do tumor. Para outros tipos de câncer, a gente pode sim fazer reposição hormonal. Eu vou dar um exemplo. Se a gente teve um câncer de colo uterino numa paciente jovem e a gente teve que retirar o útero, o ovário, e a gente fez uma menopausa precoce nessa paciente, ela vai sofrer muito. Imagina uma paciente com 30 e poucos, 40 anos, que ainda demoraria para estar na menopausa. Essa paciente, se ela tem um câncer que não está associado ao hormônio feminino, como o câncer de colo uterino, ela poderia sim fazer reposição hormonal para conseguir lidar melhor com esses sintomas. Então, isso não se refere a todos os tipos de câncer. Para quem já teve câncer de mama, principalmente esse subtipo, que é o mais comum, inclusive a maioria dos casos, né, é esse tipo relacionado ao hormônio. Essas não podem fazer reposição hormonal. Mas outros tipos de câncer que estão associados a uma menopausa mais precoce, como esse que eu citei, poderia sim ter essa discussão de reposição hormonal. Inclusive, eu cheguei até a comentar com você um pouquinho antes da gente iniciar a live, eu tive, né, em 2018, fui diagnosticada com câncer de endométrio, eu tive que fazer a retirada de todos os órgãos e fazer a suspensão da reposição hormonal. Eu tinha iniciado a fazer a reposição hormonal e a minha médica achou melhor suspender a reposição hormonal e disse que, por enquanto, ela não vai recomendar a reposição. Então, ela não disse que eu não vou fazer mais, que não vou poder mais fazer, mas que vai analisar, mas que, por enquanto, não recomenda que eu faça essa reposição hormonal. Você faria a mesma recomendação que ela? Sim, a gente sabe que o câncer de endométrio, na verdade, ele não está nos cânceres mais comuns. Aqui ele é comum, mas não é tão comum como o de mama, como o de colo uterino. Sim. Mas nos países de primeiro mundo, onde a gente tem um aumento, né, de alguns fatores de risco, por exemplo, o principal fator de risco para o câncer de endométrio, que é o câncer de corpo do útero, é a obesidade. Então, em países como os Estados Unidos, a gente tem uma incidência de câncer de endométrio muito grande. E é um câncer que está associado ao hormônio. Então, a sua médica ela tem razão. Não são todos os cânceres de endométrio que estão associados a essa via hormonal, mas a grande maioria sim. Então, por ser um tumor ávido por hormônio, vamos dizer assim, se a gente fizer uma terapia com reposição de hormônio, a gente pode aumentar a chance dessa doença voltar. Então, eu concordo com ela. Eu pensaria em outros tratamentos para menopausa, como eu citei, acupuntura, alguns tipos de antidepressivo, atividade física, que sempre volta na nossa conversa, porque é mesmo muito importante, psicoterapia. Então, eu acho que eu pensaria em vias não hormonais também. Concordo com a sua médica. Ok. E o câncer de mama, ele pode ser detectado precocemente. Quais são as formas de detecção precoce? Além, né, de estarem atentas ao próprio corpo, as mulheres devem fazer mamografia para identificar o câncer antes de aparecer os sintomas. E a partir de qual idade a mulher deve começar a fazer, né, a mamografia e com qual periodicidade? Na verdade, a gente tem a recomendação oficial do Ministério da Saúde, que é a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. Ou seja, ano sim, ano não. Se a mamografia, às vezes, é inconclusiva, ou se o médico tem alguma dificuldade na palpação da mama, pode ser necessário um ultrassom para complementar. Lembrando que o ultrassom, ele é sempre complementar, ele nunca substitui a mamografia. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja anual a partir dos 40 anos. Então, a gente tem essa diferença de recomendação. Eu penso que se a gente tem essa diferença, cada mulher deve conversar com seu médico de família, seu ginecologista, por volta dos 40 anos, fazer um exame físico, fazer uma coleta de uma história médica detalhada e caprichada, e verificar se essa mulher tem alguma preocupação
maior, né? Tanto que o Ministério da Saúde preconiza isso a partir de 50 anos como base populacional. Não quer dizer que o médico não vai conseguir pedir uma mamografia para uma paciente abaixo de 50 anos. Só quer dizer que se ele for fazer isso fora da recomendação oficial, ele tem que ter uma justificativa. Então, por exemplo, palpei a mama dessa paciente, ela não tem 50 anos, mas eu estou em dúvida em relação a uma área dessa mama. É um motivo para pedir mamografia. Ou essa família tem uma história muito importante de câncer. Eu julgo inseguro esperar até os 50 anos. E, além disso, essa discussão permanece, Eliane, até nas esferas jurídicas e legislativas. Já tiveram várias liminares de tem que ser 40 anos, volta para 50 anos, vai votar no legislativo para mudar a lei. Então, isso é muito dinâmico. A recomendação oficial é a partir de 50 anos, ano sim, ano não. O problema é que não se faz nem isso, tá? Vamos diminuir para 40 anos e fazer anual? Isso tem que ser conversado, sim, e a gente tem que ver que tem uma parcela considerável de pacientes que têm câncer abaixo de 50 anos. Mas a gente não pode ampliar somente a idade e não aumentar a cobertura daquelas que já deveriam estar fazendo. Então, o que eu quero dizer? Tem muita gente que não está fazendo essa recomendação, nem ano sim, ano não, a partir de 50 anos. Tem gente que está há 5, 6 anos sem fazer mamografia, tem paciente que nunca nem fez o exame. Então, são 2 pontos de vista diferentes. Eu acho que a gente tem que rediscutir, sim, diminuir a idade de uma forma oficial, mas eu acho que, enquanto a recomendação é essa, se tiver algum médico de família que for assistir essa live, você está embasado, sim, pelo Ministério da Saúde, a começar com 50 anos, mas não deixe de escutar a sua paciente, não deixe de examinar a sua paciente, porque é paciente de 20, 30 anos, que vai ser raro ter câncer de mama, se ela te chegar com uma queixa, você tem que examinar e tem que investigar isso, sim. É raro, mas não é impossível. Né? Principalmente quem tem histórico de família de câncer de mama na família. Aí não precisa esperar os 50 anos para começar a fazer uma mamografia. O próprio médico vai pedir essa mamografia mesmo antes desse protocolo, que é a partir dos 50 anos, fazer ano sim, ano não. Essa questão do histórico de família também influencia muito, não é isso? Sim, a gente tem que pesar o histórico, mas a gente tem que pesar a proximidade do familiar, só para a gente esclarecer. Familiar é de 1º grau, tá? Então, é minha prima de 2º grau. Não, ela pode ser querida, você considera ela como parente, mas na história médica não é relevante. Então, familiar de 1º grau. Quanto mais familiares, né, do mesmo lado da família, isso é mais relevante. Então, se falar assim, a minha irmã, a minha mãe, a minha avó, né? Quanto mais familiares, a gente fica mais preocupado. E, principalmente, se a idade for mais precoce. Uhum. Vou te dar um exemplo de uma história familiar que não geraria muita preocupação. A minha tia teve câncer de mama com 70 anos. Um câncer que não era agressivo, que ela tratou, se curou, ninguém mais na minha família teve. É totalmente diferente de uma paciente que te procura falando, não, minha mãe teve, a minha irmã teve, quando a minha irmã teve, ela tinha menos de 40 anos, a gente já vai pensar numa agressividade maior de doença. Uhum. Doutora Carolina, eu vou ler aqui, nós temos 2 questionamentos aqui da Maria Lúcia Martins, ela pergunta o seguinte: doutora Carolina, a falta do hormônio me deixa desanimada, ansiosa, depressiva, com dores no corpo, uma vez que não convém a reposição. Tem algum medicamento para substituir? Na verdade, Maria, eu acho que seria interessante você conversar com o ginecologista, porque se a gente faz uma reposição por um período mais curto, igual eu expliquei, a gente não necessariamente vai aumentar o seu risco de câncer.
Fora dessa linha hormonal, um tratamento que minhas pacientes relatam ter um alívio muito importante é a acupuntura. Então, eu gosto de verdade. E tem alguns tipos de antidepressivo que são mais indicados para menopausa. Mesmo que a paciente não tenha depressão, tá, gente? Às vezes ela tem só fogacho, só aqueles calorões, mas alguns antidepressivos ajudam a tirar esse sintoma. Então, A ansiedade, né? Eu acho que esses antidepressivos, eles tratam mais a questão da ansiedade, porque a mulher, ela fica muito ansiosa com todos aqueles sintomas desconfortáveis, e muitas vezes ele não tem a intenção de curar, de tratar uma depressão, mas seria mais a questão da ansiedade, não é isso? Concordo. Então, Maria Lúcia, se você estiver preocupada, procura seu ginecologista, procura um oncologista. Eu estou disponível para conversar com vocês depois, né? É claro que a gente tem que fazer uma avaliação muito individualizada, mas não tem acupuntura, por exemplo, não tem contraindicação, todo mundo pode fazer. Então, eu acho que é um excelente caminho. Tem paciente que neutraliza o fogacho, ajuda a melhorar o humor, dorme melhor com a acupuntura. Então, eu acho muito bacana. Exatamente. Eu estava fazendo acupuntura para essa finalidade, você falou muito bem, realmente a acupuntura ajuda bastante. Aí veio a pandemia, eu acabei não fazendo mais acupuntura. E realmente, ela realmente faz tem resultados, ela traz resultados nesse sentido, ela é muito benéfica, concordo plenamente, por experiência própria. Ela fez mais uma perguntinha aqui. O nódulo na mama, não sendo cancerígeno, deve ser retirado? Não necessariamente. Se a gente tem um exame de imagem, e pode ser um ultrassom, né, acompanhado de uma mamografia, isso pode ser lipoma, que é nódulozinho de gordura. Então, se a gente tem o médico radiologista tem certeza que é um lipoma, que é um nódulozinho benigno de gordura, ele não tem dúvida, repetir o ultrassom, repetir a mamografia, não necessariamente ele tem que ser retirado. Em pacientes mais jovens também, uma lesão benigna é o fibroadenoma, que também é benigno, mas que muitas vezes esse sim precisa de uma biópsia. Então, às vezes, com o próprio exame de imagem, a gente já consegue fechar que é benigno. Muitas vezes a gente precisa de uma biópsia, mas não da retirada completa. Tem lesões benignas, por exemplo, que podem ser muito grandes. Um lipoma, que é esse nódulo de gordura que eu estou falando, se a gente pode ter lipoma grande, e aí se a gente for retirar, às vezes a gente vai causar um dano estético muito grande. Mas a gente tem que ter certeza que não é maligno. Então pode ser que precise de uma biópsia, por exemplo. Uhum. E para concluir sobre a questão do câncer de mama, para a gente falar, né, depois do câncer de colo uterino, quais são os tratamentos, né, para o câncer de mama? A gente sabe que o câncer de mama tem várias fases, eu acredito que o tratamento é de acordo com a fase, né? Quais são os tratamentos e as fases do câncer de mama? Na verdade, para todos os cânceres, a gente tem um estadiamento que vai de 0 até 4. 0 é um tumorzinho muito inicial, que a gente chama de in situ, que ele está no local. Depois a gente passa por 1, que é localizado, 2, que ainda é localizado, 3, que é regionalmente avançado, quer dizer que ele já passou para algum linfonodo, às vezes na axila, mas não passou para outros órgãos nobres. E 4, que é quando a gente tem metástase. E aí realmente é uma situação que denota um tratamento mais intensivo. O tratamento, ele vai diferenciar não só desse estadio, mas de algumas características biológicas do tumor. Como eu disse, se ele está associado a essa via hormonal ou não, tem uma proteína que alguns cânceres produzem, que chama HER2, que tem que ser bloqueada com um tratamento específico. Então, cirurgia sempre. Falou câncer de mama, falou cirurgia. Dependendo se vai tirar só o tumor, uma cirurgia menor, ou se vai precisar de tirar a mama toda, se vai precisar ou não de abordar a axila. Então, a gente tem diferenças na cirurgia. Rádio, químio e hormônio depende do estadio
e depende dessas características biológicas do tumor. Uhum. Exatamente. Então, vamos falar agora desse outro câncer, né, que é o câncer de colo uterino, que é um câncer que é muito agressivo, e de acordo com o que eu pesquisei aqui, Carolina, aproximadamente 570 mil casos novos por ano no mundo. O câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Ele é responsável por 311 mil óbitos por ano. Quais são os principais sinais e sintomas desse câncer? Então, câncer de colo uterino é um câncer que a gente também tem rastreamento. O rastreamento é o exame preventivo ou citopatológico de colo uterino ou exame de Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele consegue detectar o câncer antes dele ter sintoma. Por isso que é super importante a gente realizar. O câncer de colo uterino está associado ao HPV, que é um vírus. A maioria das pessoas tem contato com o HPV ao longo da sua vida, mas a minoria vai transformar esse HPV em câncer. A questão é que a gente não consegue saber quem vai ter esse contato com o HPV e vai ficar livre dele, e quem vai ter o contato e vai surgir o câncer. Por isso que a gente tem que fazer o exame de preventivo de Papa Nicolau para todas as mulheres a partir do início da vida sexual. Além disso, eu queria fazer um recado aqui, um apelo, doutora Eliane Martins, para as suas espectadoras aqui se vacinarem e levarem vizinha, levarem filha, sobrinha. Do mesmo jeito que a gente está perdendo em realização de mamografia na pandemia, a gente está perdendo em vacinação. Tirando a campanha de vacinação de gripe, foi muito bem feita, as pessoas ficaram com medo, né, de pegar a gripe por conta do corona, as outras vacinas não estão sendo realizadas. Em países, por exemplo, como a Austrália, Nova Zelândia, não existe mais câncer de colo uterino, porque as populações jovens foram vacinadas, as mulheres foram fazendo preventivo, até essa doença ser erradicada. É mais fácil erradicar o câncer de colo uterino do que erradicar o câncer de mama. Como que a gente começa isso? A gente só vai ver isso nas gerações mais para frente. Eu ainda não tenho nem filho, eu vou ver isso só para minha neta. Começar a ver o esforço. Vacinar as meninas no SUS a partir dos 9 anos de idade, os meninos a partir dos 11 anos. Quem tem HIV pode ser vacinado até mais tarde, até os 26. Então, menina é de 9 aos 14, menino é de 11 aos 14. Isso na rede pública de saúde. Ah, doutora Carolina, eu não vacinei nessa idade, eu tenho vontade de me vacinar. Posso vacinar? Deve. Se você tiver condição financeira para arcar com a vacina, mesmo você não tendo tomado nessa idade, você não tendo alergia à vacina, você poderia sim tomar, tá? São 2 doses, e mesmo quem ela é mais eficaz, a gente vacina a criança, porque o ideal é a gente ter esses anticorpos, essa imunidade, antes de ter a vida sexual, mas mesmo quem já teve a vida sexual iniciada, a vacina também tem benefício. Então, quem nunca vacinou, se tiver vontade de procurar o ginecologista, trocar uma ideia e puder arcar com a vacina, ótimo. Mas se a gente conseguisse vacinar todo mundo que tem direito pelo SUS, a gente não ia perder vacina. Todos os anos a gente acaba jogando vacina fora por falta de procura. E está disponível no SUS. Todos os municípios, se preencher esses critérios de idade aí, vai conseguir se vacinar sim. Super importante esse seu apelo, que eu também faço esse apelo para quem está nos acompanhando, para quem vai assistir depois, não pôde acompanhar ao vivo, para quem tem filhas nessa idade, não deixem de buscar, né, essa vacina, já que está disponível no SUS, para quem não tem condições, né, de arcar com o valor da vacina, quem tem condições de vacinar, né, sem depender do serviço público, que não deixem de fazer. É uma proteção importantíssima. Antes das meninas, né, iniciarem a vida sexual, os meninos também têm que vacinar, não é isso? Então, vamos todos atentar para essa importante oportunidade.
porque depois fica mais complicado. Pode vacinar, mas pode não surtir tanto efeito quanto antes do início da atividade sexual. E quais são os principais sinais e sintomas do câncer de colo uterino? Porque muitas vezes ele pode surgir ele pode ser assintomático, né? E aí fica difícil de você rastrear um câncer que é assintomático, mas ele também tem os sinais e tem os sintomas. Quais são esses sintomas? Na verdade, a gente pode ver no câncer, no Papa Nicolau, às vezes ele pode ver uma manchinha que a gente fala, o médico viu uma manchinha no colo do meu útero. Isso, para o leigo, seria um princípio de câncer, um câncer inicial, a gente chama de NIC, que é uma neoplasia intracervical, porque o câncer está muito localizadinho. Então, às vezes, ali, com uma cauterização, um procedimento ginecológico simples, a gente já paralisa aquele processo e evita de aquilo virar um câncer. Então, muitas vezes a paciente não está sentindo nada, mas o médico já vê uma feridinha no câncer de colo do útero, uma feridinha no colo do útero dela. Mas ela também pode ter, se tiver um pouco mais avançado, sangramento, dor na pelve, né? Dor no pé da barriga ali, secreção vaginal, inclusive com um cheiro ruim. Então, qualquer um desses sintomas deve levar a mulher a procurar atendimento ginecológico. Qualquer alteração é importante que seja checada pelo médico, porque pode não ser nada, mas pode ser que seja o início do surgimento de um câncer de colo de útero. Eu quero compartilhar com vocês uma história muito triste, né? Porque na minha família, minha avó, ela faleceu de câncer de mama. Naquela época não havia rastreamento nem tratamento para câncer de mama. E posteriormente, né? A minha tia teve um câncer de colo de útero. Era uma mulher jovem, com 60 anos, uma mulher cheia de vida, uma mulher que tem que tem conhecimento, né? E na minha família, minha avó negligenciou um pouco, deixou passar um período sem ir ao médico, e ela foi diagnosticada com câncer de colo de útero, e acredito que não estava no estágio muito inicial, e ela fez os tratamentos, fez quimio, fez radioterapia, infelizmente ela veio a óbito aos 60 anos de idade. Então faz toda a diferença a pessoa procurar a mulher, ir ao médico, fazer essa prevenção, fazer esse check-up anualmente, para evitar que isso aconteça, gente, porque eu tenho certeza que se a minha tia tivesse ido ao médico bem antes do que ela foi, talvez hoje ela estaria aqui conosco. Então, não negligencie a saúde de vocês, principalmente nós mulheres. Qualquer sintoma, qualquer alteração, é importante ir ao médico. Pode não ser nada, mas pode ser que seja algum sintoma já inicial do câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero é um câncer muito agressivo. Então, se ele for descoberto no início, a chance do tratamento ser bem sucedido é grande, não é verdade, doutora? E se ele for descoberto no estágio avançado, aí, muitas vezes, lamentavelmente, já não há mais o que fazer, né? Inclusive, os tratamentos são muito agressivos e, muitas vezes, a pessoa não morre do câncer em si, mas do tratamento, porque a quimioterapia, a radioterapia são tratamentos químicos extremamente agressivos, e muitas vezes a pessoa não suporta o tratamento. Então, é um apelo que eu faço a vocês, né? Fazer esse rastreamento, procurar sempre um médico, que é muito importante. Concordo, obrigada por compartilhar. Acho que sempre é difícil a gente ter esses casos que estão tão próximos da gente. É claro que se a gente diagnostica um câncer de colo uterino mais precoce, as chances de bom resultado são muito maiores, mas lembrar que cada vez a gente consegue manejar melhor esses efeitos colaterais, tanto da quimio quanto da rádio. Felizmente, a radioterapia tem técnicas atuais mais modernas que a gente consegue proteger os órgãos que não têm câncer. O problema da radioterapia mais antiga, ela era feita em aparelhos que usavam cobalto, e isso era tóxico, a gente irradiava, às vezes, o abdômen todo da paciente, a pelve toda, e com isso irradiava órgãos saudáveis, órgãos que não tinham câncer,
e a paciente ia sofrer com efeitos colaterais. Era o melhor que podia ser feito na época, claro, salvou muitas vidas, mas atualmente a gente tem técnicas que protegem esses órgãos, a gente tem uma radioterapia muito mais localizada, muito mais segura, e tratamentos quimioterápicos também com preparos, né, com hidratações, com medicamentos que vão junto da químio para amenizar e para melhorar muito a tolerância. Então, assim, se você for diagnosticado num estágio, né, não tão inicial, não desista de correr atrás do seu tratamento por direito também no SUS, que eu tenho certeza que o médico vai fazer tudo ao alcance dele para amenizar ao máximo qualquer efeito colateral que você possa ter. A medicina evoluiu muito e os efeitos colaterais hoje são bem menores, né? E causam bem menos danos. Felizmente, porque a tolerância é muito importante, né? A gente tentar manter ao máximo a qualidade de vida. É claro que são tratamentos pesados, você está certa. A gente não pode dizer que são tratamentos, né, que são tranquilos de serem feitos. São tratamentos que exigem do paciente, mas felizmente a gente consegue ter uma melhora na tolerância. Isso é muito importante. Deixa eu ler aqui um comentário da Tereza Batista, verdadeira aula sobre saúde da mulher. Realmente, histórias como essas da sua avó nos mostram que a prevenção é sempre a melhor estratégia. Muito obrigada, Tereza, pelo seu comentário. Realmente, essa live está sendo uma aula, um privilégio poder desfrutar de todas essas informações que estão sendo repassadas. E como é feito o diagnóstico do câncer de colo uterino? Você já falou sobre isso, mas só para a gente refrisar, que é a partir do Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele é um raspado que é feito, você pode usar uma escovinha, uma espátula. Então, ele é um exame que pega aquelas alterações que estão um pouco mais superficiais, mas às vezes é necessário uma biópsia um pouco mais aprofundada. Aí, dado essa avaliação através da biópsia ou do Papa Nicolau, a gente tem que classificar naqueles estadios que eu expliquei. Para todo câncer, a gente tem que fazer essa classificação. 0, 1, 2, 3 e 4. Para isso, podem ser necessários exames de imagem, né, que incluem ultrassom, tomografia, ressonância, dependendo de cada caso. Aí, com essa classificação, que a gente vai definir se a paciente é candidata a um tratamento muito localizado, né, uma cauterização, porque está muito inicial, ou um tratamento cirúrgico, ou, em casos um pouco mais avançados, tratamento com químio e radioterapia combinados. E os fatores de risco para o câncer de colo uterino são os mesmos do câncer de mama? São praticamente os mesmos? Não, ou são eles bem diferenciam? diferentes. Bem diferentes. No câncer de colo uterino já não tem mais tanta força a história familiar. É claro que às vezes os pacientes fazem essa correlação, que ela é muito interessante, Eliane. Ai, mas a minha prima teve, a minha tia teve. Sua prima fazia o Papa Nicolau? Não. Sua tia fazia? Não. Então, às vezes, é o ambiente de todo mundo, que é um ambiente de saúde, de condições socioeconômicas, de cuidado de saúde, que é muito semelhante. Como ele está associado ao HPV, esse é o fator de risco chave, tá? Se a gente conseguir erradicar o HPV, a gente vai conseguir erradicar o câncer de colo uterino. Ah, Carol, mas tem algum caso de câncer de colo uterino que não está associado ao HPV? Tem. Algumas histologias raras, que são tipos muito raros, mas assim, quantos casos você tem assim no seu consultório? 1, 2, né? E de HPV, milhares. Então, lembrar que esse é o principal fator de risco. Tabagismo, se a gente colocar, serve para tudo. Questão de prova. Qual que é o fator de risco que serve para quase todos os cânceres? Tabagismo entra aí. A gente fala de muitos parceiros ao longo da vida, mas eu quero deixar essa informação bem clara, que mesmo quem casou virgem, teve um único parceiro, tem que fazer seu preventivo, porque pode ser necessário só um contato ali, só com o parceiro, e já ter essa infecção por HPV. Mas a gente sabe que quanto mais parceiros, maior a chance. E o HIV é um fator de risco, porque o paciente com HIV ele tem imunidade mais baixa, né? E aí ele tem um risco maior, principalmente se ele tiver a síndrome mesmo, a AIDS, vai ter uma chance maior de ter câncer de colo uterino. Por isso que o Ministério da Saúde vacina
pacientes com HIV até a idade de 26 anos e não somente até os 14. Então, principais fatores de risco é a presença do HPV, tabagismo e HIV. Uhum. E a vacina nós já falamos, né? Com relação ao tratamento que você acabou de falar, importantíssimo a vacinação antes dos adolescentes iniciarem, né, a atividade sexual. E quais são as políticas de saúde pública para o controle do câncer de mama e do câncer de colo de útero? A gente sabe que o SUS, né, tem consulta pelo SUS, tem tratamento pelo SUS. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem, por exemplo, não tem muita informação, como que elas podem, quais são as políticas públicas que têm voltadas para atender essas mulheres? Perfeito. Na verdade, meu mestrado foi com melhorar acesso para pacientes oncológicos, então é um tema que eu acho super importante, pacientes em situação de maior vulnerabilidade. O que a gente tem de política de saúde pública? Vamos lá, vamos começar na mama. O paciente a partir de 50 anos tem direito a fazer mamografia ano sim, ano não. Em relação ao colo de útero e a prevenção, o paciente tem o direito de fazer o Papa Nicolau, e o Ministério da Saúde fala que se você tem 2 exames consecutivos negativos, você pode ampliar o intervalo e fazer até a cada 3 anos, tá? Não estou falando que tem que fazer a cada 3 anos. Estou falando que se seu médico de família julgar que você já fez vários exames negativos e quiser ampliar esse intervalo, ele tem respaldo do Ministério da Saúde. Além disso, os direitos que ela tem. No caso de ter uma suspeita de câncer de mama, existe uma lei que garante a essa paciente o direito de realizar em até 30 dias os exames necessários para confirmar aquele câncer. Está com um nódulo, ela fez uma mamografia que está muito alterada, ela precisa de uma biópsia, por lei ela tem direito de desenrolar esses exames em até 30 dias. Eu estou com diagnóstico de câncer de mama ou diagnóstico de câncer de colo uterino, de qualquer câncer, recebi a biópsia que confirmou meu diagnóstico. Qual que é o prazo máximo que a lei mostra que eu posso atingir para realizar meu tratamento? Prazo máximo de 60 dias. E a gente vê, como eu vi no meu mestrado, que infelizmente é a minoria das pessoas que conseguem fazer o primeiro tratamento de câncer pelo SUS em 60 dias. A maioria demora mais tempo que isso. Mas é direito do paciente, ele tem que cobrar dos governantes. Não, você precisa de marcar, sim, minha cirurgia, porque está na lei, eu tenho direito, eu já confirmei que eu tenho câncer, porque gera muita ansiedade, Eliane, o paciente está com aquela biópsia, né, olhando para ele assim que é câncer, e não conseguir começar o tratamento é muito frustrante. Então, tudo isso que eu falei são políticas de saúde pública que estão garantidas em lei. Além disso, muitas vezes a paciente com diagnóstico de câncer pode sacar o seu PIS, né? Tem direito a sacar, desculpa, o FGTS. Se ela tiver algum processo judicial, ela também tem direito à prioridade. Vamos supor, uma mãe, né, que está com processo de pensão alimentícia, e aí está se tratando do câncer, olha que situação. Ela tem prioridade, ela pode entrar com um pedido de prioridade no processo para ela receber, né? Que muitas vezes ajuda benefício. muito. Pouca gente sabe disso. Tem alguns contratos muito importante você ter lembrado dessa questão da prioridade no trâmite dos processos legislativos para quem tem diagnóstico de câncer. Tem um outro direito também que tem alguns contratos de casa, né, de financiamento de casa própria, que contemplam que a paciente, durante o tratamento de câncer, pode ter uma renegociação desse contrato, principalmente se o câncer for grave. Então, também ficar atenta com isso. E se você mora numa cidade, né, a gente está falando para um município fora de Belo Horizonte, se o lugar que você for se tratar for fora do seu domicílio, você também tem direito a fazer o tratamento fora do seu domicílio. Lá em Ribeirão das Neves não faz quimioterapia, não faz rádio.
o seu município vai designar um local que seja próximo, né? Que você consiga se deslocar, de preferência vai te ajudar com esse deslocamento, para você se tratar. Então, não vou me tratar de câncer porque na minha cidade não faz esse tratamento. O seu município tem que te auxiliar nisso também. Sim, os municípios têm parceria, né, com Belo Horizonte, então normalmente os pacientes são encaminhados aqui para Belo Horizonte, é disponibilizado o transporte para trazer essas pessoas para fazer os tratamentos. Inclusive, em Ribeirão das Neves, as mulheres podem procurar o Centro Estadual de Assistência Especializada, que é uma referência no tratamento da mulher, fica localizado no bairro Viena, em Justinópolis. Então, você, mulher de Ribeirão das Neves, procura esse centro especializado para você fazer a sua consulta. Se você tiver, né, acima de 50 anos, ou mesmo acima de 40 anos, mas tiver algum histórico de câncer na família, para que seja avaliado por um médico e, se necessário, seja indicado a mamografia para fazer aí um rastreamento. O que não pode, gente, é deixar de procurar uma assistência, porque o SUS tem assistência do SUS, e não deixem de procurar, mesmo que demore, a gente sabe que existe uma demanda reprimida muito grande de atendimento pelo SUS, mas vocês não podem desistir, tem que continuar buscando esse atendimento, porque vocês têm esse direito, não é isso? Concordo. E se vocês gostaram desse nosso bate-papo, no meu canal do Instagram, que é Carolina Vieira Oncologista, vocês vão achar sempre várias dicas, enquetes, sugestões. Me acompanha lá que eu coloco sempre muitas novidades. E tem a minha página também, que é carolinavieiraoncologista.com, também pode me acompanhar lá, eu coloco vários textos, eu escrevo uma coluna no estado de Minas toda semana, vocês vão encontrar bastante material lá. Importantíssimo. Você tem mais algum outro contato, Carolina, para deixar para quem está nos acompanhando? O Instagram, então, é Carolina Vieira Oncologista. O meu e-mail também é carolinavieiraoncologista@gmail.com. E a minha página, www.carolinavieiraoncologista.com. Estou sempre disponível. É claro que a avaliação médica demanda uma consulta médica, né, gente? Mas para tirar dúvidas, para curiosidades, eu estou sempre disponível. Eu quero agradecer imensamente, doutora Carolina, esse bate-papo nosso, essa live. Você esclareceu com muita competência, com muita clareza, com bastante esclarecimento, né, sobre essa questão do câncer de mama e do câncer de colo de útero, que é fundamental, importante trazer esses esclarecimentos, porque a gente sabe que as pessoas são carentes de muitas coisas, mas também de informação, e trazer informação de utilidade pública, eu acho que é uma missão nossa, é um dever, principalmente de quem tem canais, né, como eu, que tenho, né, os meus canais, e os meus canais são sempre, e os meus temas são sempre direcionados para informações de utilidade pública. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao vivo aqui na live de hoje, e pedir para que vocês informem que a live vai ficar disponível aqui na minha página. Quem não teve oportunidade de acompanhar ao vivo, pode entrar para assistir depois, fazer os comentários. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui o questionamento, que eu vou passar para a doutora Carolina, se ela puder nos esclarecer, vai ser muito de grande valia, né? E pedir para que vocês, que ainda não me seguem, né, aqui na página, que me sigam aqui na página. Eu também tenho o Instagram, né? Podem me seguir lá no Instagram também, que é doutora Eliane Martins, e o meu canal no YouTube, que é Programa Conexão com doutora Eliane Martins. Então, me sigam, façam o cadastro lá no meu programa, para que vocês possam acompanhar as minhas lives. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite. Muito obrigada, doutora Carolina, por essa oportunidade. Eu sei que você tem uma agenda, né, super atribulada, trabalha tanto no Hospital das Clínicas, como lá no
você até falou, eu esqueci no... No núcleo, no grupo Oncoclínicas. Isso, o núcleo no grupo Oncoclínicas. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Eliane. Bom descanso para todos. Obrigada, para você também. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.